Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tuti Palestra. Vamos falar sobre o que foi aí Palmeiras 3, Santos 1 lá no Morumbi, né? Infelizmente o nosso especialista em análises táticas, o Dudu Capello, não pôde gravar o vídeo hoje, ficou impossibilitado. Então, logicamente, eu tive que pedir para o nosso parceiraço e amigo nosso do canal aqui também, o Paulo Massini, que nos passasse a sua análise aí do que foi Palmeiras 3 e Santos 1. Mas antes disso, quero pedir para vocês, logicamente, que deixem aí, por gentileza, o seu like, né? E a sua inscrição no canal. Ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui no Tuti Palestra, tá bom, rapaziada? É isso aí. A gente antecipadamente agradece, tá? Bom, dito isso, vamos ver aí o que o nosso Paulo Massini, né? Qual foi a análise dele para Palmeiras 3 e Santos 1. Fala, grande massa! Fala, Marcão! O pessoal do Tuti Palestra, rapaz, substituir o Dudu não é mole, não. O homem conhece, hein? O homem conhece futebol. Mas vou dar aqui as minhas pinceladas sobre Palmeiras e Santos. É rapidinho. Vitória do Palmeiras sobre o Santos, mais uma, né? Sobre o Santos, já são 8 vitórias seguidas, 11 de invencibilidade. Palmeiras não perde do Santos desde 2019. Mas antes de falar do jogo propriamente dito, queria falar que foi muito legal voltar ao Morumbi e saber que tudo foi em paz. E entender que, eu conversei com dezenas de jovens palmeirenses que simplesmente nunca tinham ido ao Morumbi. Isso não pode acontecer numa sociedade civilizada. Nós temos que urgentemente voltar a ter duas torcidas no estádio. Não dá para fazer meio a meio, entendo, mas pelo menos lá uma parte. Tolerância é convivência. Quanto mais a gente se fecha, menos a gente tolera. E acho que isso tem tudo a ver com momentos que estamos vivendo no país de briga, de guerra, de 8 ou 80, dessa relação binária, que é ou vai para um lado ou vai para o outro, que envolve o nosso país. Nós temos que voltar a conviver com os diferentes. Posto isso, meu amigo, quero falar do jogo especificamente. Gente, o que mais me impressiona nesse Palmeiras, muitas me impressionam, mas a capacidade de mudar taticamente sem trocar os jogadores em campo é uma delas. É a consolidação, claro, de um trabalho longo, trabalho do Abel, da comissão, de todo o departamento de futebol. E a gente tem visto uma adaptação rápida do Zé Rafael, mais como primeiro homem, né? Protegendo mais os zagueiros, e o Menino atuando numa segunda linha, para jogar entre as linhas de marcação do Santos. Ontem ficou claro, contra o Flamengo também. Reparem no gol do Menino contra o Flamengo, isso fica claro. E o Veiga marcando ele como meia, mais perto do ataque, mas marcando como se fosse um volante. Essa polivalência, essa capacidade que esse time de exercer, tem em campo, de exercer várias funções, é algo que realmente me encanta e me chama atenção. O Palmeiras nunca foi um time de muita posse de bola e terminou o primeiro tempo contra o Santos com 62% de posse de bola. Um domínio completo, um domínio total. O Santos não conseguia se organizar, né? O Santos não conseguia respirar no jogo devido à recomposição rápida do Palmeiras, avança o bloco, marca baixo, impressionante a dedicação desses jogadores e o que eles têm feito e têm feito muito bem. Foi contra o São Paulo, não veio o resultado, foi contra o Flamengo e agora, nesse jogo contra o Santos, isso ficou bem claro. Claro, a gente tem que registrar o momento que o Santos passa, é muito difícil, né? E vai aqui uma pitada. O Daí precisa arrumar a defesa, porque a partir daí que o Santos vai poder pensar em alguma coisa para não cair no Campeonato Paulista. Mas isso aí é outro assunto, certo? Então, essa capacidade de se transformar, né? Do Marcos Rocha ser zagueiro quando precisa sair pela direita. Funcionou muito com o Piquerez. Piquerez ontem foi, no jogo contra o Santos, foi quase que um terceiro zagueiro. Piquerez, Gomes e Murilo. Né? E o Marcos Rocha mais espetado, o Rony mais próximo da linha lateral para dar amplitude, Dudu aberto pela esquerda, o Veiga buscando o Endrick. Muita gente pode falar assim que o Endrick não está ainda solto,
mas está começando a encontrar a movimentação com o Veiga, algumas tabelas que eles estão tentando, algumas delas deram certo, e o Endrick ainda está um pouquinho ansioso, um pouquinho aflito, está tentando decidir, está tentando fazer o gol dele, que eu acho que saiu ontem, né? No gol do Palmeiras, né? No segundo gol, que o Rony até vira de costas para comemorar. Rony, presta atenção, hein, Rony? O Rony vira de costas para comemorar, a bola volta para ele e acaba saindo o gol. Então, já tem aí uma mudança tática, que é o meio-campo, com o Zé Rafael e o Gabriel Menino, e isso precisa ser mais trabalhado pelo Abel, precisa funcionar com muita sintonia, com muita sincronia, porque o Palmeiras vai enfrentar adversários mais fortes, né? E aí, se você der espaço no meio-campo, acaba estourando lá na defesa. Falo isso porque no jogo contra o São Bento, que estavam esses jogadores em campo, o Palmeiras tomou alguns contra-ataques, principalmente pelo lado direito, nas costas do Marcos Rocha. Então, a marcação, a dedicação do Veiga, do Menino, do Endrick, do Rony, do Dudu, quando perde a bola no ataque, chamado perde e pressiona, precisa ser muito forte e muito avançado, né? Então, cara, foi um jogo muito tranquilo do Palmeiras, e depois do primeiro gol, voltou a sair gol de bola parada. Lembra? Sou o Scarpa, não sei o quê, o Scarpa. O Veiga bateu muito bem os dois escanteios, buscando o Zé Rafael no primeiro gol. No segundo gol também sai uma jogada ali. E, cara, essa coisa do Palmeiras poder usar o Rony de lado, usar o Rony de centroavante, trazer o Dudu para um lado, mudar o Dudu para o outro lado, o Giovani está entrando muito bem, isso cria no adversário uma dificuldade. Apesar disso já estar posto, em campo, que eu sempre digo, jogar futebol é organizar o caos. Em campo não é fácil de você organizar isso. Em campo é muito mais difícil você fazer a coisa funcionar dessa forma. E essa organização, o adversário demora um tempo para se adaptar, e aí sai o terceiro gol, porque repare, os dois zagueiros do Santos muito perdidos na marcação, o Rony domina e tal, ainda com alguma dificuldade, e o Giovani vem por dentro, bate chapado, golaço, 3-0, depois tomou um gol no final ali, mas realmente a vitória é muito importante do Palmeiras, justa, e começa a mostrar um Palmeiras com outra faceta, com mais a bola, menos rapidez, menos agressividade para definir logo a jogada, e isso é muito bom de ver. Senhores, que momento da Sociedade Esportiva Palmeiras. Fechou? Então, que todos tenham aí um bom domingo, uma ótima segunda-feira. Foi o que eu vi de Palmeiras e Santos no Morumbi. Que coisa legal, quase 50 mil palmeirenses tomaram chuva, é legal, vamos voltar, vamos ficar mais perto, como diriam os políticos, né, do chão da fábrica. Um abraço do Massa, obrigado. Grande Paulo Massini, é isso aí. Voltar a ser um pouquinho raiz, né? Tomar uma chuvinha, não faz mal para ninguém, né? Paulo Massini, muito obrigado aí pela sua análise. Um grande abraço para você e vocês também. Um grande abraço aí, pessoal que está aí na audiência do YouTube, tá bom? A gente se vê no Tuti na Área, segunda-feira, às 13 horas. Tá bom? Valeu, deixa o like, não se esquece. Inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Avante palestra!